Hoje à noite eu gostaria de tratar com os irmãos de um assunto assim polêmico. Se eu devo e como que eu posso avaliar quem eu estou ouvindo e o que eu estou ouvindo? Hoje na classe de escola dominical com os jovens, nós passamos por um texto que me fez mudar o objeto da mensagem desta noite, porque achei muito relevante falar sobre isso, particularmente nos dias em que nós estamos vivendo. O texto vai ser em Filipenses, mas eu gostaria de começar lendo aqui o que foi dito por Paulo, e que está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, onde ele diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Paulo está dizendo, olha, tudo pode ser analisado, tudo pode ser verificado, mas vocês devem reter aquilo que é bom. Portanto, eu devo ter critérios, eu devo ter como analisar se aquilo que eu estou ouvindo é bom ou não é. E em muitas passagens bíblicas, ele dá referências, ele dá valores pelos quais nós podemos claramente e seguramente avaliar quem nós estamos ouvindo e aquilo que nós estamos ouvindo. A Bíblia diz que eu não devo julgar a ninguém. Então deixa eu dizer de saída que não é isso que você vai estar fazendo. Julgar pessoas que eu não devo fazer é no sentido de dizer, essa está condenada e não tem jeito, ou essa está salva. Isso não pertence a mim, isso está nas mãos de Deus. Eu não sou ninguém para dizer, você está perdido e não tem jeito, mas Deus é. E ele diz que eu devo analisar o que eu estou ouvindo, para eu não ser crédulo em qualquer coisa, não ser como aquele que vai atrás de todo vento de doutrina, ou como um mar agitado que vai para um lado e para o outro, enfim, e cujas águas lançam de lama e lodo, são expressões que a Bíblia usa para se referir àquele que é instável, aquele que não é seguro nas suas posições, nas suas convicções, nos seus valores, no caminho que ele está seguindo. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. O título que você encontra aí na Bíblia, ele não está no original, mas alguém analisou o texto e achou por bem dizer que neste pedaço, Paulo está tratando dos inimigos da cruz de Cristo. Mas nós vamos tornar isso bem abrangente e vamos entender como sendo aqueles inimigos da nossa fé, inimigos da nossa caminhada com Deus, inimigos da nossa vitória, de forma que nós cheguemos lá no final ao nosso encontro com o Senhor, que vem nos buscar a todos. Filipenses então 3,17 diz o seguinte: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está dizendo, olha, no meio de vocês mesmo, e ele está se referindo à igreja, ele está escrevendo para a igreja, portanto ele diz, olha, no meio de vocês andaram alguns lobos vorazes, ou seja, inimigos da cruz de Cristo, e agora eu digo para vocês chorando, eu já disse várias vezes, e parece que vocês não deram muito ouvidos ao que eu estava falando. E eu quero dizer de novo, há pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. E eu não devo ser crédulo, acreditar em tudo que eu ouço, simplesmente por causa da intensidade com que a pessoa fala, de quão convincente ela é. E tem gente que usa esse critério única e exclusivamente para decidir tudo na vida. Este político foi mais convincente, eu vou atrás dele. Meu amado, analise, verifique o que está sendo falado, verifique quem é que está falando, a vida de quem está falando e etc, os propósitos e tal, e nós vamos ver que Paulo nos orienta neste texto. No meio do que ele está falando, ele nos dá pelo menos 4 critérios extremamente importantes para nós fazermos esta avaliação. Mas antes, ele começa com essa introdução dizendo, sede meus imitadores como eu o sou de Cristo. Sede meus imitadores, ou melhor, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esta outra passagem a que me referia é de Efésios. Tem duas, de Efésios e Coríntios. Em Efésios, Paulo diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício
a Deus em aroma suave, dizendo, sede imitadores de Deus, não fique imitando tudo que vocês veem por aí. Mas numa outra passagem, Coríntios 11:1, 1 Coríntios 11:1, ele diz, sede meus imitadores, só que ele diz, como eu o sou de Cristo. Então em Efésios ele escreve, sede imitadores de Deus, e em Coríntios ele pode ser meus imitadores, porque eu estou sendo imitador de Cristo. Então nesse sentido, você pode ser meu imitador. E aqui neste texto aos Filipenses, ele escreve, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo diz, há um modelo a ser observado, há um modelo a ser encontrado nas pessoas, e esse modelo, ele vai relatar nas suas palavras, em seguida, coisas que são importantes, relevantes e que precisam ser encontradas naqueles a quem nós vamos dar ouvidos e naquilo que nós estamos ouvindo. Por exemplo, em versículo 18 ele diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. 19, o destino deles é o ventre. É a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Este é o versículo chave para entendermos aquilo do que eu estou falando. Paulo diz aqui o seguinte, olha, destino, Deus, glória e interesses, preocupações dessas pessoas. 4 critérios que ele dá neste texto para nós verificarmos quando estamos ouvindo alguém ou alguma coisa. Primeiro, o destino deles é a perdição. O destino deles é a perdição. João capítulo 5, versículo 24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, é o que diz a Bíblia, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Paulo diz, aqueles que ouvem a palavra de Deus, têm a Jesus, já passaram da morte para a vida, e o futuro deles é vida, é estarem com Deus. No entanto, ele diz, há algumas pessoas que, pelo seu procedimento, pela sua vida, pela sua confissão, você descobre que o futuro dela não é estar com Deus. Já estão condenadas, a palavra de Deus faz esta afirmação, já passaram por isso, assim como nós já passamos da morte para a vida, essas pessoas já estão condenadas agora. Não haverá um dia em que elas serão julgadas, assim um trono preparado, assim um dia chamado dia do juízo final. Todas as pessoas vão se encontrar diante desse trono. Nós não mais, porque a Bíblia diz que nós já passamos da morte para a vida, mas todos os outros que morreram sem Cristo, ou que estavam vivos quando Cristo voltou, vão se encontrar com o juiz, somente para ouvirem a sentença, porque a condenação já é dada aqui pela própria lei. Quer ver uma prova disso? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Veja só o que Deus fala sobre estas pessoas a respeito das quais Paulo está falando aos filipenses. Gente que não está interessada no seu crescimento, gente que não está realmente interessada no seu bem, gente que não está interessada no seu fortalecimento, gente que está interessada em si própria. Veja só, versículo 18, a ira de Deus, a gente fala que Deus é amor. A pregação de Deus ser amor é totalmente verdadeira, mas ela é parcial. Se nós pregarmos somente o Deus de amor, apresentarmos somente o Deus de amor, nós estaremos enganando a você. Nós estaremos dizendo para você, não se preocupe, Deus é amor. Eu tive um pastor, quando era bem criança, ele faleceu quando era criança, era um pastor muito idoso, e ele tinha uma ideia lá na igreja onde eu me converti, assim, Deus é tão bom. Deus é tão bom que no final eu acho que todo mundo vai ser salvo. Essa era a maneira que aquele pastor tão bonzinho falava, não é? Mas não demorou muito para eu descobrir que não era exatamente isso que a Bíblia falava.
Porque este bem intencionado talvez queria dizer para as pessoas: olha, Deus é muito bom. Verdade, mas a pregação é parcial. Romanos capítulo 1 diz que Deus tem também o lado da ira dele, e a ira de Deus se revela do céu contra, não é contra qualquer coisa, é contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Gente que troca a verdade, gente que tira a verdade, as afirmações que têm base na verdade imutável da palavra de Deus, tira de lá e coloca as suas afirmações, a sua visão, a sua maneira de pensar, trocando a verdade por algo que é injustiça, porque não é a justiça de Deus, não é a justiça que vem pela fé em Cristo, é outra forma de justiça, uma outra explicação. Não se preocupe, gente que está trocando a verdade pela injustiça. A Bíblia diz: sobre estas pessoas vem a ira de Deus. Olha a continuação do texto: porquanto o que de Deus se pode conhecer, há manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Eu quero dizer para você que está aqui, ou você que está assistindo remotamente, as coisas de Deus básicas para que nós passemos a temer a Deus são claramente perceptíveis a qualquer ser humano. Paulo diz: desde a criação do mundo, tudo isso é visível, ninguém pode dizer que não teve oportunidade de saber que existe um Deus. Basta observar, basta olhar a criação, basta olhar a organização das coisas no universo, na terra, na vida, no corpo do ser humano, basta olhar para isso para ver a grandeza de Deus estampada na sua criação. E se há um Deus, eu devo me responsabilizar pelo meu relacionamento com Ele. Ele fez tudo o que precisava ser feito, Ele pagou o preço pela nossa redenção, e agora Ele coloca à nossa disposição isso, dizendo: quem quiser vem a mim de graça, beber da água da vida. Quem com a sua boca confessar a Jesus como Senhor e seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E como diz João 5,24, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, será salvo, tem a vida eterna. Há um critério de Deus para as coisas, e se a pessoa troca este critério, se a pessoa começa a apresentar outros valores que servem de orientação, de princípios que dirigem a vida da pessoa, ela está criando uma outra religião, ela está colocando diante da pessoa valores que vão conduzir as decisões daquela pessoa, que vão orientar os passos que aquela pessoa vai dar. Isso é um outro Deus, e Paulo diz: olha, essas pessoas estão trocando a verdade da palavra por uma coisa que é injustiça, que é injusto, não é a justiça de Deus. Deus se revela para estas pessoas com a sua ira, porquanto tendo conhecimento de Deus, versículo 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A insensatez do coração trouxe obscuridade, falta de entendimento à sua mente, e eles se tornaram incapazes de entender a simples proposta de Deus: creia em mim, busque a mim, você vai encontrar, creia, confesse com a sua boca e eu vou chegar, eu vou entrar. Apocalipse 3,20 diz que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Há muitas afirmações contundentes e coerentes ao longo de toda a palavra de Deus, inquestionáveis. E quando essas pessoas vêm e trocam os interesses, tiram a verdade do conteúdo da sua palestra, da sua pregação, da sua prédica, colocam outras coisas, estão detendo a verdade pela injustiça, e a ira de Deus se revela sobre este tipo de postura, este tipo de atitude. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus corruptível em semelhança da imagem do homem
incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Começa a colocar o homem no lugar de Deus. Estamos revivendo um período de intenso humanismo. O que é que diz, basicamente? Que o homem é a solução, que o homem tem a solução dentro de si. O homem é o centro de todas as coisas. E a gente vê até, às vezes, em palestras dadas, supostamente baseadas na Bíblia. Gente que faz afirmações, mas que a verdade de Deus foi tirada de lá, porque Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. E o homem capaz foi colocado lá no lugar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando colocam o homem no lugar de Deus, Deus é o lugar dele. A Bíblia diz que ele está assentado no alto e sublime trono. Diz que Jesus está à direita de Deus. E de lá ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Deus tem o lugar dele e o lugar dele não pode ser tomado. Mas quando seres humanos colocam pessoas, colocam filósofos, colocam pessoas que apresentaram teorias, gente que entrou com doutrinações muito bonitas e tal, e colocam isto no lugar da palavra de Deus, estas pessoas estão, como diz Paulo aqui no início, detendo a verdade pela injustiça. E é isso que Paulo está se referindo quando ele escreve aos Filipenses. Gente que não é digna de ser ouvida, gente que precisa ser deixada de lado, porque não estão apresentando a verdade de Deus. E Paulo diz, o destino deles, voltando para Filipenses 1,19, o destino deles é a perdição. Então o primeiro critério, para você observar se um palestrante, se uma pessoa, se alguém que é um influenciador, aliás, nós estamos vivendo o período dos influencers, né? Gente que está causando, está na vida de muita gente, os influenciadores dos nossos dias, descubra, pelas afirmações dessa pessoa, pelas apresentações dela, pela modalidade de vida que essa pessoa tem, pela sua confissão de boca, aonde ela vai terminar no destino da sua vida. Fácil assim. Eu não estou julgando, mas a palavra de Deus que dá os critérios para saber. Não fique imaginando que gente que fica dizendo, olha, seria bonito se as pessoas fizessem assim, fizessem assado, mas que a sua vida está longe do caminho de Deus, devam ser ouvidas naquilo que se refere a padrões, naquilo que se refere a passos, naquilo que se refere a escolhas que você e eu devemos fazer. Então Paulo diz, olha, com choro, com lágrimas nos olhos, que eu digo para vocês, tem gente que é inimigo da cruz de Cristo. Outro dia já falei aqui, eu não consigo deixar de pensar numa mensagem que o assunto é este, quantas pessoas têm usado literalmente, uma expressão bíblica profunda, que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assumem essa expressão como se pudessem se apossar dela, só que a verdade é a sua, é a da pessoa. Ele vem e apresenta algo e diz, olha, isso aqui é a verdade, vocês vão conhecer a verdade, e isso vai libertar vocês. Não, Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade a respeito da qual a Bíblia fala que uma pessoa precisa conhecer para ser liberta, é apenas uma, porque só existe uma, é o Senhor Jesus. Glória a Deus, você pode dizer aleluia? Pois é, Ele é a verdade. Então eu não posso deter a verdade pela injustiça. E quando vem alguns ousadamente dizendo, olha, conhecereis a verdade liberta, verdade, quem dera você conhecesse essa verdade que liberta. Quem dera nós, povo de Deus, fôssemos ousados, a ponto de não pouparmos palavras, atitudes, gestos, diante dessa sociedade corrompida, e falássemos mais da verdade que é o Senhor Jesus, e que não falha em todas as suas promessas, que tem uma palavra que não volta vazia, e que fez tantas afirmações favoráveis a nosso respeito. Glória a Deus. Primeiro critério, então, não se esqueça, qual é o destino? Aonde vai chegar essa pessoa e aqueles que seguem o que ele está afirmando lá no final da jornada? Segundo critério, logo em seguida, Paulo diz assim, o Deus deles é o ventre. Gente que não está olhando para você, gente que não está interessada no seu crescimento, no fortalecimento da sua união matrimonial, no crescimento da sua família, no desenvolvimento
saudável dos seus filhos e correto, gente que não está interessada nisso, gente que está interessada em si, na sua barriga, em encher a sua barriga e por que não dizer os seus bolsos, gente que está interessada em si próprio, gente que não está nem aí, se tiver que passar por cima de um, passar por cima de outro, passa. E como nós corremos risco quando a verdade é substituída pela injustiça da afirmação humana, por mais humanista e bonita que ela seja, nós não somos humanistas, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós temos valores que estão acima dessas afirmações, mas Paulo diz, cuidado, se ele está alertando aqui é porque tinha gente sendo enganada por estes, então Paulo diz, há um segundo critério que vocês precisam observar, é a quem eles estão alimentando, a quem eles estão favorecendo, quem é que está saindo beneficiado nisso tudo. Paulo diz, segundo critério, quem é o Deus dessas pessoas, quem é que dirige essas pessoas, será que é Deus? Será que são critérios, será que são valores bíblicos nos quais você tem procurado pautar a sua vida, ou será que são filosofias de vida, será que são princípios, será que são pensamentos, será que são ensinamentos outros, que não vão terminar aonde você quer terminar? Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final ou ao cabo dão em caminhos de morte. É disso que ele está falando. Veja quem é o Deus que dirige os passos. A Bíblia diz que vocês podem fazer planos, vocês podem, mas Deus há de dirigir os passos de vocês, dizer qual é o caminho, dizer como vai ser isso. Glória a Deus. Então, nós observamos nas decisões das pessoas, nas palavras das pessoas, quem é realmente o Deus dessas pessoas. E deixa eu dizer para você, queridos, que tudo pode se tornar um Deus para as pessoas. Objetos podem se tornar deuses. Posses podem se tornar deuses. Até família. Se eu começar a desprezar tudo e todos por causa da minha família, colocar em primeiro lugar e esquecer até de Deus por isso. Tinha um pastor que falava há muitos anos, uma igreja que fui membro, um bom tempo, em que ele diz assim, tem gente que o casamento é casamento Doril, não sei nem se existe mais o remédio hoje, mas Doril é assim, tomou Doril e a dor de cabeça sumiu, e esse pessoal casava e sumia, então ele chamava de casamento Doril. Tem gente que depois que encontrou o que queria, se mandou, aí você diz, mas então quem era o Deus dessa pessoa? Quem era o Deus? Onde estão? Para onde foram? Paulo está dizendo, observe as decisões dessa pessoa, as afirmações dessa pessoa, as intenções dessas pessoas, quem é, o que realmente está por trás disso que ela está apresentando, porque este é o segundo critério, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 19, se o primeiro é o destino, aonde vai dar essa conversa, como diz o nosso irmão aqui, o que é o fim disso? O segundo é, quem é o Deus dessas pessoas? Quem está determinando as palavras? Será que o que eles falam realmente coincide com o que Deus está querendo? Será que realmente favorece tomadas outras de decisão que vão levar você a andar mais perto de Deus? Ou é o contrário? Paulo diz, tem gente no meio da igreja, e quanto mais na sociedade que nós vivemos, quantas vozes por aí, cada vez mais está difícil, nós pregadores, preletores, professores, ensinarmos às pessoas o caminho que elas devem seguir, porque todos têm à sua disposição uma infinidade de outras informações adicionais a tudo aquilo que nós apresentamos. Como então, como diz aqui, avaliar o que nós estamos ouvindo? Como avaliar quem nós estamos ouvindo? Segundo critério, quem é o Deus desta pessoa, quem é o Deus dessa instituição, quem é o Deus desta filosofia, quem é o Deus que está por trás disso que está sendo pregado, ensinado por estas bocas, por essas instituições, por estas pessoas. Segundo critério, o Deus deles, porque claramente, quando não é o nosso Deus Todo-Poderoso, que está lá sentado no alto sublime trono, é a barriga. O pessoal só quer encher, Jesus falou assim que
o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí vem um e transforma, não, é o capitalismo. Não é o capitalismo, é o amor ao dinheiro. É tudo que é ensinado, é tudo que é apresentado, ser por causa do dinheiro, para correr atrás do dinheiro. E aí não é corrente, não é vertente, vai de um lado, vai do outro, aquela ideia é manipulada e apresentada do jeito que quiserem. Você vai ouvir, logo nós vamos entrar agora, por exemplo, em período de eleições, e você vai ouvir pessoas afirmando coisas sobre o mesmo assunto, cheio de expressões, puxa, esse cara deve estar falando a verdade. Aí vem o outro e fala exatamente o contrário, parece que ele está falando a verdade. Aí você parece que está falando o quê? Verdade, você conhece a verdade. E se a pessoa detém a verdade pela injustiça, ela não é aquela em quem você deve confiar. Eu estou falando agora, nesse caso, de eleições, mas não estou falando disso, estou falando de decisões para a sua vida espiritual. A quem ouvimos, já que temos uma internet nas mãos? Como avaliamos o que nos chega às mãos? Será que dependemos de alguém esclarecido, que conheça todos os assuntos? Eu não sou essa pessoa. Graças a Deus tenho um bom conhecimento de várias coisas, mas não sou essa pessoa. Agora, como é que a gente sabe? Dizem que quem conhece notas falsas, não porque ele conhece a falsa, mas porque ele conhece a verdadeira. Então ele sabe discernir, isso aqui é verdadeiro. Agora o resto, esse negócio está meio esquisito. Paulo diz, tem duas maneiras já que você pode avaliar. Onde vai dar isso aí? Qual é o final? O final deles é a perdição. Segundo, quem determina as ações, os valores, a escala de valores, as decisões, os pensamentos deste grupo ou desta pessoa. Terceiro deles, glória. Se o primeiro era destino, o segundo era Deus, o terceiro, glória. A glória deles está na sua infâmia. A glória dessas pessoas está na sua infâmia. O que Paulo está dizendo aqui? O máximo que eles vão conseguir apresentar está relacionado à sua vergonha. Aquilo que é vergonhoso. Aquilo que é vergonha para nós é o que vai ser explorado para que haja uma glória humana. A glória destes é aquilo que para nós deveria ser vergonha. Está na infâmia deles, são infames. Buscam glória própria. Quem é que está sendo exaltado? Quem é que está sendo engrandecido? Quem é que está realmente sendo beneficiado com este discurso, com esta apresentação, com esta pregação? Quem é que está sendo glorificado? Será que Deus sai exaltado? Ou será que o nome daquela pessoa sai reconhecido? É claro que há pessoas que nós reconhecemos o nome porque Deus tem usado muito a pessoa, mas para pregar a palavra dele. Não estou falando contra pregadores famosos, não é isso. Estou dizendo que para nós avaliarmos, não é só descobrirmos se a pessoa é famosa, se ela é grande, se ela é reconhecida por muita gente, porque isso você vai encontrar muito na internet. Influenciadores que têm milhares, porque não dizer milhões de seguidores, e nem por isso são pessoas que devam ser seguidas por você e por mim. Nós seguimos a Jesus. Ele diz assim, aonde eu estiver, ali estará o meu servo. Quem quiser, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero ser seguido, venha após mim. Alguns ele chegou, venham comigo. Foi para Pedro e João que estavam pescando, venham, sigam-me, eu vou transformar você de pescadores de peixes em pescadores de homens. O Senhor sempre nos faz o convite para segui-lo, e aqui ele diz, olha, o terceiro critério é a glória. De quem é a glória? Quem é que sai engrandecido? Será que o foco é realmente na salvação das pessoas? É no benefício das pessoas? É no privilégio dado a elas? É em Deus em primeiro lugar? Ou será que o ser humano está sendo beneficiado e glorificado? Se o segundo era colocar o dinheiro no bolso e olhar para a sua própria barriga, o terceiro agora é quem é que vai ser colocado no pedestal. Lembra de Romanos 1? Trocaram a glória de Deus
pela figura humana. Começar a colocar o homem no lugar de Deus. Quando o homem começa a tomar o lugar de Deus, quando uma pessoa começa a ser alguém que precisa ser ouvida para eu tomar uma decisão, você não precisa de mim durante a semana para tomar sua decisão. Você precisa da palavra de Deus, você precisa do Espírito de Deus, e precisa estar aonde a palavra de Deus é pregada, anunciada, onde ela é estudada. Mas não dá para toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, usar alguma expressão, falar alguma coisa, não dá para toda vez, um momentinho só que eu vou ligar para o pastor, vou ligar para o meu professor, vou ligar para o meu guru espiritual. Não é assim que as coisas funcionam. Tanto que a Bíblia diz, olha, vocês não devem chamar ninguém de mestre, porque mestre é um só, ninguém de guia, porque só tem um guia, é Jesus. Jesus disse antes de ir para o céu, disse, olha, convém que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar para vocês um outro Consolador, e este outro Consolador vai estar sempre com vocês. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai ensinar vocês todas as coisas, e ele vai lembrar a vocês de tudo o que eu tenho falado. Glória a Deus. Se eu estou falando aqui aquilo que o Senhor falou, isso é o que o Espírito vai fazer você lembrar, não porque eu falei, mas porque eu estou procurando ser imitador dele, falar as mesmas coisas, usar as mesmas expressões, valorizar as mesmas coisas, e aí isso é o que o Espírito de Deus vai usar na sua vida. Agora, como é que ele vai fazer isso se as pessoas não se expõem à palavra de Deus? Então, eu posso olhar, qual é o destino, para onde essa pessoa está indo? Aonde ela passa o tempo dela? Qual é o final? Quem é o Deus da pessoa? O que faz com que ela tome as decisões, afirme, quais são os valores dessa pessoa, e dessa mensagem, este texto que eu li, essa nova informação. E terceiro, quem é que sai glorificado nisso? Será que Deus sai glorificado ou eu saio preocupado? Eu saio com medo, eu saio dali acanhado, eu saio ali inseguro da minha salvação. Quem é que realmente foi glorificado? Se o nome do Senhor cresceu na minha vida, se a minha seriedade com Deus foi trabalhada, provavelmente aquela mensagem veio de alguém que pode dizer, como Paulo começa esse texto, sejam meus imitadores, porque nós estamos não aqui mercadejando a palavra, mas ensinando aquilo que vai trazer alegria para as pessoas, aquilo que vai trazer vida para as pessoas, e principalmente aquilo que vai levar as pessoas àquele encontro derradeiro no final das suas vidas com aquele Deus maravilhoso Jesus, que foi preparar lugar para todos nós, graças a Deus. Glória a Deus. O quarto critério está relacionado a esse terceiro, porque a explicação dele está na última frase, em que ele diz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então o quarto é, com o que é que essas pessoas estão preocupadas? O que é que elas estão demonstrando nas suas afirmações, na sua escala de valores, nos seus ensinamentos, naquela filosofia que está sendo apresentada? O que é que elas estão apresentando e que fica evidente que é a preocupação dessas pessoas? Será que é realmente, de novo, em primeiro lugar, que Deus seja exaltado, que Deus seja reconhecido, ou que Deus desapareça? Segundo, que o povo seja beneficiado a ponto de conhecer o caminho da salvação, de poder viver uma vida que permita pregar o Evangelho. Nós somos tentados constantemente a substituirmos este valor. Não há nada de maior valor do que a salvação do ser humano. Tudo mais é historinha para fazer boi dormir. Tudo mais, se for apresentado com o valor de Deus, é isso aqui, ó. Se for apresentado como sendo verdade, substituindo a verdade, está se enquadrando aqui. Se for usado para encher o bolso de alguém, está enquadrado aqui. Se a glória for dada para homens, está enquadrado aqui. E se o interesse, se as preocupações que movem, que movimentam, se é só o poder, se é poderem ditar, se é poderem estar lá dominando tudo, tem alguma coisa errada. E Paulo diz, olha, chorando que eu estou alertando vocês, não pode ser o poder pessoal, não pode ser o interesse pessoal, não podem ser filosofias que servem como deuses dessas pessoas, não pode ser esse tipo de coisa. Qual é
a preocupação. Sabe o que a Bíblia diz sobre preocupação? Dá uma olhada lá, Mateus capítulo 6, veja só, Mateus capítulo 6, pode ser a partir do versículo 25, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por isso não andeis ansiosos pela vossa vida. Eu já estava falando de outro texto, coisa alguma que Paulo fala. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Deixa eu contar um segredinho para você aqui. Quem cuida disso aqui para nós é Deus. Se alguém pega estes assuntos, casa, comida, roupa, salário, e transforma aquilo em meio para obter os seus próprios interesses, ele está trocando a verdade de Deus pela injustiça. Porque aqui diz, vocês não precisam correr atrás disso, porque é Deus que está cuidando. Pastor, então eu não preciso mais trabalhar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua preocupação não pode ser tal que, ao ouvir pessoas que prometem isso e aquilo, facilmente movem você do seu caminho, das suas decisões, de jeito nenhum, porque isto é não confiar mais em Deus. O que eu preciso saber é que esteja no poder quem for, fale quem for, apresentem na internet o que quiserem, que me chegue uma mensagem ou outra, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que se alguém é poderoso para guardar o meu tesouro, é Ele. Glória a Deus. Eu me lembro uma época que nós estávamos no regime militar, e tem uma época que o dinheiro rendia bastante, e tal, e de repente uma vez cortaram lá o rendimento para em 20%, não sei quem lembra disso aí, né? E é absurdo, roubaram e tal. E o que eu perdi depois disso, por causa de coisa que foi disfarçada, a verdade é que está cheio de ave de rapina olhando para o dinheirinho que você guarda lá. Ah, pastor, meu boto na poupança, a poupança está sendo roubada há não sei quanto tempo, já mudaram a taxa de juros, já em correção, e que vão manipulando aquele negócio. Meus irmãos, se eu confiar na minha poupança, eu vou morrer de fome amanhã. Mas pastor, então o senhor não guarda? Claro que eu guardo, está aqui o ensinamento, viva com menos do que aquilo que você ganha, dê um jeito. Economize, não há dúvida, mas não confie naquilo que você está economizando como sendo que vai garantir o seu futuro. Simplesmente faça, porque isso é o que deve se fazer. Mas se vem alguém apresentando-se, olha, eu vou resolver isso, eu tenho isso, eu tenho para vocês vão ver, deixa eu, querido, tem alguma coisa errada nessa mensagem. E Paulo diz, dentro da igreja tem gente fazendo isso. Dentro da igreja tem gente substituindo a verdade pela injustiça. Dentro da igreja tem gente cuja preocupação é outra, e não aquela de buscar em primeiro lugar, como diz o versículo 33 aí, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não a injustiça dos homens. E todas estas coisas vos serão acrescentadas, as coisas básicas, as coisas de necessidade básica, estas eu preciso confiar que é o meu Deus que vai trazer. Glória a Deus. Não é um sendo eleito, outro sendo eleito, não é isso que vai resolver, porque isso é confiar em outros deuses, isso é confiar em outras historinhas, isso é permitir que substituam na minha fé a injustiça colocada no lugar da verdade. A injustiça vem sendo praticada nessa raça humana desde que o homem foi colocado na face da terra e caiu. Desde lá. Abel foi morto por Caim, logo no início da civilização começar, por causa de um não gostar do que aconteceu com o outro, e querer, enfim, entrou inveja, entrou ciúme, até matou, e não tem sido diferente ao longo da história da humanidade. Nós somos um povo que crê em Deus acima de tudo, nós somos um povo que tem critérios, e nós somos um povo que procuramos avaliar, que procuramos observar, que procuramos analisar
tudo o que nós ouvimos, a ponto de não permitir que isso tome o lugar da verdade que é a palavra de Deus. Como então, quarto critério, as preocupações. O que é que essas pessoas demonstram como sendo para você a preocupação? O que é que colocam no seu discurso, na sua cabeça? Você vai a uma igreja diferente aí e sai de lá preocupado com o quê? É isso que ele está dizendo. Você ouve uma mensagem e depois de ouvir sai preocupado com o quê? Porque há mensagens que nós ouvimos em que as pessoas saem preocupadas em demonstrar o quanto elas são beneficiadas por Deus, porque senão elas não terão como dizer que são do povo de Deus. Opa, espera um pouquinho. Isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui foi uma substituição. A verdade foi substituída pela injustiça. Porque ele diz aqui que eu não preciso andar ansioso por coisa alguma, nem sequer por aquilo que eu vou vestir ou vou comer. Eles observai os lírios do campo. Nem Salomão, na sua grandeza, se vestiu como um só desses lírios que hoje está aqui viçoso e amanhã está seco. Observem as aves. Nenhuma delas cai sem que Deus saiba. E nenhuma delas passa necessidade sem que Deus cuide. Observe o que Deus faz com a sua criação. Será que você não vale mais do que as aves? É isso que ele diz. Mateus escreve. Será que você não vale mais do que as aves? Portanto, em primeiro lugar nos seus critérios, coloque como primeiro valor, primeira busca, as coisas de Deus. Se o que eu estou ouvindo está me fazendo buscar primeiro o meu desenvolvimento financeiro, primeiro a minha casa, é importante você ter a sua casa, sim, pode orar, pode, mas se aquilo se transforma em primeiro, e você começa a fazer afirmações relativas à sua fé, em relação àquilo, tem algo errado, porque em primeiro lugar é buscar o Senhor e a sua justiça, e essas outras coisas que não deveriam compor a nossa pauta de preocupações, essas outras coisas, diz a palavra, Deus vai pessoalmente acrescentar. Versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se o tempo de vida se transforma na sua maior preocupação, algo lhe foi ensinado erradamente. A verdade do Senhor foi substituída. Paulo, neste mesmo capítulo de Filipenses, nesse mesmo livro, nessa carta aos Filipenses, ele diz, gente, para mim era melhor estar com Cristo. Eu preferia partir daqui e estar com Ele. Só que para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Já que Deus tem um propósito maior para me manter aqui, eu fico aqui para trazer alegria para vocês, vocês trazerem alegria para mim, vou ficando, mas para mim, eu sei que melhor seria estar com o Senhor. Mas quais são os valores que nos são passados? Não, as pessoas precisam viver muito. Permita, querido, não querendo que você morra logo de jeito nenhum, eu quero que você viva muito, mas permita-me perguntar, para quê? Para quê? Aliás, uma boa sugestão, comece a achar boas razões, boas motivações, mas baseadas na palavra de Deus. Paulo diz uma delas. Eu descobri, Paulo diz, que eu estou aqui para beneficiar vocês. Eu estou aqui para trazer para vocês coisas que Deus quer trazer. Olha que interessante. Achou um bom motivo de ele continuar vivo. E ele não chega a dizer, isso vai garantir mais vida para mim, porque ele diz, eu preferia estar com Cristo, mas pelo menos a minha vida vai ter mais valor até o último suspiro que eu der. Qual é o valor da sua vida? Alguém já disse que se pegar os elementos químicos que compõem o nosso corpo, dá alguns reais aí se você for trocar, não vale nada. A Bíblia diz que o homem veio do pó e para o pó vai voltar. O físico é isso. Mas, quando se refere à vida espiritual, a própria Bíblia afirma que mais vale a vida de um homem do que o mundo inteiro. Que disparate, que coisa, que diferença sem comparação. Mas sabe o que estes
pregadores mentirosos, estes palestrantes mentirosos fazem você se preocupar com coisas desta vida. O que é que Paulo fala a respeito disso? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso está em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes. Você quer se alegre, meu amado? Coloque a sua esperança em Cristo para a eternidade. E comece a afirmar: Senhor, para mim seria melhor estar contigo. Não é buscar o final da vida, não. Isso também está fora do plano de Deus. É descobrir: Senhor, qual é o melhor e o grande e o maravilhoso propósito que tens para mim. Paulo diz: uma coisa eu faço, meus irmãos, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus tem algo para o que eu fui colocado aqui. Eu não estou aqui em vão. Você não foi colocado nessa vida para sofrer. Ah, como eu sofro. Aí seria melhor eu morrer porque acabar o sofrimento. Não, meu querido, seria melhor partir para estar com Cristo. Mas há um propósito divinamente planejado, projetado para você aqui. E esse propósito, com certeza, não é encher a sua barriga, não é encher o seu bolso, não é transformar você na pessoa mais famosa deste planeta, mas é fazer que você chegue ao final da jornada e diga: eu descobri e cumpri o propósito santo, altíssimo que Deus tinha para a minha vida. Ah, pastor, mas eu sou ninguém, eu sou um Zé Ninguém. Quem sou eu, querido? Você não tem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida lá onde você está. Ali onde você às vezes tem até reclamado: ah, Senhor, não aguento mais isso. Sabe, querido, você não tem ideia de que se você começar a observar estas coisas, estas mentiras que trocaram na sua vida, talvez até pregadores, talvez até gente bem intencionada, porque queria ajudar, mas trocou a verdade de Deus, que diz que o seu valor, que o seu futuro, que o seu Deus são estes e não os outros, trocaram por outras coisas. E ao longo do tempo nós, sem perceber, permitimos que essas coisas, em vez de alegria, começassem a trazer tristeza, porque afinal nós não alcançamos ainda. Querido, você pode alcançar diariamente, constantemente, aquilo que Deus tem para você. Basta ter a sua vida nas mãos do Senhor. Basta entender que cada passo que você está dando, está sendo dado na presença dEle. Então você não vai fazer mais nada em vão. Tudo vai ser para a glória dEle. As suas preocupações vão deixar de ser as coisas somente desta vida, porque essas, Deus cuida delas. A sua ocupação, melhor dizendo, vai ser colocar em primeiro lugar, buscar a Deus e o seu reino. Vai ser engrandecer a este Deus como o único Deus. Vai ser não encher o seu bolso e a sua barriga, mas encher o céu de gente salva. Glória a Deus. Vai ser, com toda certeza, estar longe desses critérios que Paulo apresenta aos filipenses. Vai estar longe, vai estar muito longe disso. Com toda certeza, o destino seu você conhece. Aquele que você quer dar para as pessoas, você sabe que inclui a salvação, em última instância estar com o Senhor. O Deus que movimenta você não é o Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos, mas é o Deus que te ensina cada vez mais, e que tem um propósito santo, maravilhoso, perfeito para a sua vida. Glória a Deus. Que a glória vai ser dada para quem merece, o único que merece a glória. O Senhor vai ser exaltado, e que pessoas vão ser beneficiadas com a sua passagem. Sabe aquele negócio de transformar deserto em jardim regado, em jardim? É isso que Deus vai fazer através da sua vida. E por fim, meu amado, que as suas preocupações vão cair por terra e vão dar lugar a, em primeiro lugar, buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não sei quanto tempo nós temos para fazer isso. Talvez sejamos mais perto do que imaginamos da volta de Jesus. Muito, muito mais perto do que podemos pensar. Está na hora de nós começarmos a dizer: Senhor, vai ser muito melhor o dia que o Senhor voltar, estamos todos juntos contigo, mas eu não quero chegar sozinho lá. Tem gente que precisa te conhecer. Para isso, meu amado, você precisa passar esses critérios a limpo na sua vida.
Aonde eu vou terminar com isso que eu estou buscando? O que é que eu busco em primeiro lugar? Quem é que determina as minhas ações? Será Deus mesmo ou os meus interesses pessoais ou algo que me disseram? Quem é que vai receber a glória no final disso? O meu Deus vai ser glorificado com a minha vida? Com toda certeza Ele pode ser. Pessoas vão ser honradas? Com toda certeza pode ser. E finalmente, como último sintoma, será que eu ando preocupado com coisas deste mundo? Talvez eu esteja realmente entre os mais infelizes de todos os homens. Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz Paulo, nessa mesma carta mais adiante. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, mediante súplica e ações de graça. E ele vai dizer depois, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, diz que ele vai suprir as necessidades. E diz também que ele há de guardar os corações e as mentes em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos onde vamos estar, mas sabemos que se os nossos critérios forem considerados, constantemente Deus vai ser glorificado e pessoas vão estar sendo salvas, alcançadas. Fique de pé, vamos orar, vamos pedir a Deus que possamos fazer parte deste propósito dele, no nome de Jesus. Quero convidar você a chegar à frente, vir fazer a sua oração de entrega, de dizer ao Senhor, Senhor, eu quero mudar essa minha escala de valores, eu quero mudar os meus critérios, eu preciso trocar algumas coisas aqui, e estou colocando minha vida nas tuas mãos, ou estou recolocando, mas agora da maneira certa. Eu quero, Senhor, te honrar. Eu quero saber que as pessoas que estão andando comigo também vão chegar no mesmo propósito que eu tenho. Eu quero constantemente saber que eu tomei decisões baseadas no meu Deus Todo-Poderoso. Eu quero, Senhor, que as coisas glorifiquem o teu nome. E eu quero, Senhor, deixar para trás as preocupações que eu tinha outrora e colocar em primeiro lugar o propósito de te buscar acima de tudo. Venha, querido, fazer esta oração. Pastor Nerivel está lembrando aqui que sábado de manhã, novamente evangelismo, distribuição, às 9 horas, evangelismo com distribuição de folhetos. Quem quiser participar, venha para cá. Você em casa, vou fazer uma oração, encerrando. Os que estão aqui podem continuar, tomando um tempo de orar em nome de Jesus. Você também, no seu lugar, faça a sua oração. Obrigado, Senhor, por este tempo, com as pessoas passadas que estão aqui e as que estão assistindo pela internet. Toca na vida de cada um, que todos nós tenhamos estes critérios bem claros na nossa mente, que saibamos avaliar o que é aquilo que está fazendo a nossa cabeça, o que é aquilo que está nos levando a tomar decisões, a ponderar, a valorar as coisas. Senhor, nós queremos fazer tudo de acordo com a Tua Palavra. Então eu peço em nome de Jesus, abençoa as pessoas que estão em casa nos ouvindo, ser com todos agora em nome de Jesus. Ser com os que estão aqui, Pai, no nome de Jesus.